Saudações, chamo-me Suel Tainara José Tamel e farei a apresentação da norma contabilística do Relato Financeiro 10, que fala dos contratos de construção. Este trabalho está estruturado da seguinte maneira: objetivo, âmbito, contratos de construção, tipos e características de contratos de construção, rédito do contrato, custos do contrato, reconhecimento do rédito e dos gastos do contrato, reconhecimento de perdas esperadas e, por fim, um exercício. Esta norma tem como objetivo estabelecer o tratamento contabilístico do rédito e dos correspondentes custos relativos a contratos de construção. Esta norma deve ser aplicada na contabilização dos contratos de construção, nas demonstrações financeiras das entidades contratadas para execução dos trabalhos. Afinal de contas, o que é um contrato de construção? Bem, é um contrato que é especificamente negociado para a construção de um ativo ou combinação de ativos interrelacionados ou interdependentes em termos de seu design, tecnologia e função ou em função de um objetivo último ou utilização. E temos como alguns exemplos a construção de uma ponte, edifício, barragem, oleoduto, estrada, dentre outros. De acordo com a retribuição do empreiteiro, os contratos de construção podem ser por preço global, por série de preços ou por percentagem, que é o cost plus. E é possível a coexistência na mesma empreitada de diversos modos de retribuição para distintas partes da obra ou diferentes tipos de trabalho. O rédito do contrato deve compreender a quantia inicial do rédito negociado no contrato, rédito nesse caso que é o lucro, e alterações no trabalho inicialmente contratado, reclamações e pagamentos de incentivos, desde que seja provável que resultem em rédito e possam ser mensurados com fiabilidade. Os custos do contrato devem compreender os custos diretamente relacionados com o contrato, em específico, os custos atribuíveis à atividade em geral que podem ser imputados ao contrato e outros custos que são especificamente debitáveis ao cliente nos termos do contrato. Quando o desfecho de um contrato de construção puder ser mensurado com fiabilidade, o rédito e os custos do contrato devem ser reconhecidos como rendimento e gasto, respectivamente. Isto no que se refere à fase de acabamento da atividade do contrato na data do balanço e, quando for esperada uma perda ou prejuízo no contrato de construção, essa perda deve ser imediatamente reconhecida como um gasto. E quando é que vamos reconhecer uma perda? Quando for provável que os custos totais do contrato excedem o rédito total do contrato, a perda ou prejuízo esperado deve ser imediatamente reconhecido como um gasto. Temos por fim cá um exercício prático que assim diz: uma entidade desenvolve e comercializa hardware informático diferenciado e adaptado às necessidades de cada cliente e comercializa software sob a forma de contratos de licença de utilização e assistência técnica, com a duração de 2 anos, cobrando uma taxa no início do período da licença e um conjunto de taxas durante a fase do desenvolvimento do hardware. Durante o período da licença, não existem montantes adicionais a cobrar, quer pela utilização de software, quer pela assistência técnica prestada. De que forma deverá ser reconhecido o rédito? Temos cá a solução, que diz que, assumindo que o desenvolvimento do hardware se enquadra na definição de um contrato de construção, esse rédito de desenvolvimento do mesmo hardware terá de ser contabilizado com base na percentagem de acabamento, conforme requerido pela norma 10,
a venda de licenças de software e assistência pós-venda enquadra-se no âmbito da norma 28. De acordo com esta norma, as taxas de utilização de software e de assistência técnica deverão ser reconhecidas numa base constante, ou seja, linha reta. Neste caso, estamos a falar das cotas constantes, não é? Durante o período da licença. No que refere à assistência pós-venda, caso fosse possível desenvolver uma estimativa inicial para o número de chamadas, deveria ser utilizado outro método mais apropriado. E assim dou por encerrada a apresentação desta norma. Muito obrigada.